Bom, eu vou tentar contar essa história que é super pesada da maneira mais leve possível, porque eu não quero impactar vocês e nem quero também ferir as diretrizes aqui da plataforma. A minha intenção é tentar deixar um alerta com a minha história, com a história da minha família, enfim. Eu descobri que a minha irmã estava sendo maltratada, se é que vocês me entendem, pelo marido dela, sem querer, sabe? Por acaso. Um dia eu precisei dormir na casa deles e quando chegou a noite, eu comecei a escutar uns barulhos muito esquisitos. Mas no início eu pensei que eles estivessem fazendo aquilo que todo casal faz. Só que cada vez mais o barulho ia ficando esquisito, e eu ouvi os dois conversando e de repente eu escutei um bum, como se tivesse jogado algo ou alguém contra a parede, e fez um barulho muito forte. Na hora eu me preocupei, nem consegui raciocinar direito, saí do quarto que eu tava, fui bater lá no quarto deles, já cheguei abrindo a porta, sabe, perguntando o que estava acontecendo. E nisso que eu olhei para minha irmã, ela estava com o nariz sangrando muito. E eu assustei, perguntei: o que é isso, Vi? O que aconteceu? Como que você machucou dessa forma? Mas ela me disse que ela levantou meio dormindo, ela queria ir no banheiro, né? E aí ela foi tentar acender a luz porque o quarto estava muito escuro, só que como ela estava meio dormindo, ela acabou dando com a cara na parede, ou seja, ela bateu o nariz dela na parede. Só que eu sabia que isso não era verdade, porque já tinha um tempo que eu estava escutando os dois conversando, eu sabia muito bem que eles não estavam dormindo, e eu fiquei com aquilo na minha cabeça, sabe? Quando eu cheguei em casa, eu fui falar com a minha mãe, eu disse: mãe, eu acho que o marido Davi anda agredindo ela. Só que aí é que tá. A minha mãe era super apaixonada por ele, porque ela foi amiga de infância da mãe dele e quando ele era bebê, a minha mãe amamentava ele também, porque a minha irmã e ele são da mesma idade, são acho que poucos dias, se não me engano, de diferença. E a minha mãe disse que quando ele nasceu, a mãe dele não teve leite, então a minha mãe ficou amamentando a minha irmã e ele também. E por causa disso, a minha mãe tinha um afeto muito grande por ele, sabe? Como se fosse um carinho de mãe para filho mesmo. Por causa disso, ela se negou a acreditar no que eu estava contando para ela. Eu não queria, sabe, me meter no casamento de ninguém, muito menos criar desavença na minha família, mas as coisas aconteciam. Parece que acontecia ali no meu nariz. Eu tinha a impressão que só eu enxergava, sabe? Que mais ninguém via as coisas que estavam acontecendo com a minha irmã. Porque depois do episódio do nariz, teve uma vez que eu vi um roxo no braço dela, como se fosse marca de dedos que tivesse segurado muito forte assim. E eu fiquei percebendo, sabe? Mas dessa vez eu não falei. E aí depois disso, a minha irmã sumiu da nossa casa. Só que na época nós morávamos na mesma cidade, mas em bairros distantes. Então, era comum a gente não se ver com tanta frequência. Por causa disso, quando a minha irmã sumia, os meus pais nem desconfiavam de nada. Só que eu, né, que já estava desconfiada, que já tinha presenciado a questão do nariz, depois o rosto do braço, fiquei preocupada com a minha irmã e pensei: não, eu vou lá ver como que ela tá, né, o que está acontecendo na casa dela. E quando eu cheguei na casa da minha irmã, ela estava com o olho todo roxo e super inchado. Eu vi: por favor, me conta o que anda acontecendo na sua vida. Eu sou sua irmã, confia em mim, talvez eu possa te ajudar. Só que ela falou assim que aquele olho roxo foi só um aparelho da academia que bateu. Então assim, eu não questionei a minha irmã, eu não bati de frente com ela, porque eu vi ela mentir tanto para poder acobertar o marido dela, para tentar proteger ele, que eu pensava assim que não ia adiantar eu falar, que ela ia negar até o fim e se duvidar, ainda ia ficar com raiva de mim, né? Então, eu deixei ela falar o que ela quisesse, eu fingi que eu acreditei. Só que dessa vez do olho roxo, eu decidi contar pro meu pai, porque eu já tinha dito pra minha mãe, né? Eu vi que não adiantava. E quando eu cheguei em casa, que eu contei pro meu pai, eu disse: pai, olha, tá acontecendo isso e isso com a Vi, não é a primeira vez. Eu já peguei um nariz, já peguei um braço, agora eu peguei um olho. Eu tenho certeza que o marido dela anda agredindo ela e ela fica inventando desculpa. O meu pai ficou muito nervoso. O meu pai é um tipo de pessoa que ele gosta de resolver tudo na conversa. Ele detesta agressão. Então ele falou assim: eu não vou aceitar de jeito nenhum. Eu criei vocês duas, eu eduquei vocês duas sem nunca levantar um dedo. Eu não vou aceitar macho nenhum relar a mão nas minhas filhas, não.
E meu pai já estava saindo para ir para a casa da minha irmã, né, conversar com o marido dela, quando a minha mãe chegou do serviço. E aí, quando a minha mãe ficou a par da situação, o que estava acontecendo, que o meu pai estava saindo para ir na casa da minha irmã, a minha mãe começou a fazer a cabeça dele: não faz isso, não vai lá de cabeça quente, pensa um pouco, talvez não seja isso tudo que a gente está pensando. Eu não acredito que aquele menino bom, a família dele inteira é do bem, eu conheço todo mundo, eu vi a mãe dele criar ele, eu acompanhei a criação dele e ele ama a nossa filha, não tem condições, alguma coisa deve estar acontecendo. Depois a gente vai lá e conversa, mas não sai daqui com a cabeça quente desse jeito. Gente, eu sei que escutando falar assim dá até uma certa raivinha da minha mãe, né? Eu tive no momento. Só que eu peço, por favor, para que vocês não condenem ela. A minha mãe é uma boa pessoa. Ela foi uma excelente mãe pra gente. Acontece que, como eu falei, a minha mãe via ele como filho homem que ela nunca teve. Então, assim, para uma mãe acreditar que o filho é capaz de fazer tal coisa, é sim muito difícil. Além do que, também, quem via ele, nem parecia que ele fazia esse tipo de coisa, sabe? Ele era uma pessoa tão serena, uma pessoa tão calma para lidar com as coisas, com as situações, e a minha irmã também nunca reclamou nada, então era mesmo difícil de acontecer. Então minha mãe deixou para lá, o meu pai deixou para lá, eu resolvi também me calar. Hoje em dia eu até penso que de certa forma eu me acovardei, sabe? Eu vi que ninguém queria fazer nada, que a minha irmã não queria falar a verdade, então eu meio que joguei a toalha também. E eu penso que eu não deveria ter feito isso, porque quem sabe, né, se eu tivesse insistido mais um pouco, eu teria conseguido mudar o rumo dessa história. Mas enfim, como eu disse, a gente morava na mesma cidade, mas em bairros distantes, então era comum passar alguns dias sem se ver. E quando isso aconteceu, já tinha alguns dias que a gente não via a minha irmã. Era um feriado prolongado, deu na quinta-feira, e a maioria dos trabalhadores voltaria a trabalhar só na segunda-feira. Então, eu, os meus pais e o meu namorado resolvemos viajar para a Serra para poder aproveitar o feriadão. E nisso eu disse: mãe, vamos lá na casa da Avi chamar ela? Minha mãe, vamos. E a gente foi. Só que quando a gente chegou lá, que a minha mãe chamou, a minha irmã falou que não queria. E a minha mãe ficou insistindo, insistindo. E eu percebi que a minha irmã estava muito triste. Ela estava muito esquisita, sabe? Então, eu, que sou uma pessoa que não gosta de insistir para nada, insisti com ela também. Falei assim: para de ser chata, Vi. Vamos com a gente, vai ser legal, vai só a gente mesmo, da família. Mas ela falou assim: não, eu não posso, porque o fulano lá, o marido dela, ia trabalhar na sexta e no sábado. Então ela não quis viajar com a gente sem ele. Nisso a gente foi. E foi tão legal, sabe? Na quinta, na sexta, a gente divertiu tanto. A gente estava tão feliz que não dava para acreditar que aquela felicidade seria acompanhada da maior tristeza da nossa vida. Quando foi no sábado, bem de manhã, a minha mãe recebeu uma ligação. E poucos segundos depois que ela atendeu aquele telefone, ela já começou a gritar, a berrar feito louca. E eram uns gritos que doía na alma da gente, sabe? Nem precisava saber o que a minha mãe estava escutando naquele telefone para sentir a dor dos gritos dela. Aquele telefone, aquele telefonema, a minha mãe recebeu a pior notícia das nossas vidas. Aquele monstro, o marido da minha irmã, ele tinha apagado a minha irmã, ele tinha calado ela para sempre. E eu nem vou contar detalhes aqui porque eu sei que você nem teria estômago para escutar, mas eu posso te garantir que foi da pior maneira possível, sabe? De uma maneira monstruosa, desumana, que foi muito triste. Nisso a gente começou a arrumar as nossas coisas imediatamente para voltar para cá, todo mundo muito desesperado. E o pior foi o meu pai ter que dirigir de lá aqui daquela forma que ele estava, descontrolado, desolado, porque nós fomos em 2 carros e só o meu pai e o meu namorado eram habilitados na época, então não tinha como, meu pai tinha que vir dirigindo. E era um pesadelo que parecia não ter fim. Quando a gente chegou no hospital, vieram contar pra gente assim que a minha irmã estava grávida, que ela estava grávida de pouco mais de 1 mês. E ela nunca falou isso pra gente, então a gente nunca soube se de repente nem ela sabia, se não deu tempo dela descobrir, ou se só não deu tempo dela contar pra gente. Mas o fato é que quando a gente soube disso, parece que a dor aumentou,
porque não foi uma vida perdida, né? Foram 2 vidas perdidas. E até hoje eu fico me questionando, sabe? Eu fico pensando o porquê que eu me calei, o porquê que eu não enfrentei. Eu sei que enfrentar aquele cara seria loucura, seria colocar a minha vida em risco, mas eu deveria ter falado com a minha irmã, eu deveria ter insistido, eu deveria ter, sabe, tentado sacudir ela e mostrar pra ela que homem que bate em mulher tem sim coragem de fazer o que ele fez com ela. Mas não, eu simplesmente me acovardei e me calei. Então, de certa forma, eu me sinto culpada por causa disso. E eu sinto tanta falta da minha irmã, eu sinto tanta saudade, sabe? E hoje eu vim contar essa história para deixar de alerta para você que de repente está aí no relacionamento, que a pessoa te dá um beliscão aqui, um puxão de cabelo ali, um tapinha, e você fala assim, ai, não é nada demais. Eu quero te contar que com a minha irmã começou da mesma forma. E hoje em dia, a única coisa que resta é uma família completamente destruída. Então, não aceite. No primeiro sinal de violência, caia fora desse relacionamento. Não caia nesse papinho de que, ai, eu tô fazendo isso porque eu te amo. Porque o amor não é isso. Não tem nada a ver com isso. O amor não tem nada a ver com violência, com agressão. Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, uma história difícil de engolir, né? Mas eu quero deixar bem claro que a única intenção dessa história é alertar mulheres que estão num relacionamento, que estão começando aí, sabe, entrar nesse ciclo de violência, como a menina da história falou, a personagem, com um puxão de cabelo aqui, um tapinha ali, e você pensa assim, ai, não é nada demais, né, nem tá me machucando, nem tá doendo. Saiba que a maioria das agressões mesmo e dos começa dessa forma, e conforme você vai aceitando, essa coisa só vai aumentando, só vai piorando. Então, no primeiro sinal de violência, não aceite, não faça parte dessa grande porcentagem que só cresce no nosso país. Não deixe a sua família desolada, destruída, quebrada, tá certo? Não aceite. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa interpretação de hoje. Dê seu joinha, se inscreva, ativa o sininho de notificação para o YouTube te avisar quando eu postar a história nova. Me siga no Instagram, é esse que está passando na sua telinha, lá eu fico muito mais pertinho de vocês. Quero pedir perdão se toda hora o meu galo ficou aparecendo aí na história, mas eu tô gravando praticamente de madrugada, porque quem me acompanha no Instagram sabe que a minha casa tá com uma pequena obra. Durante o dia não dá pra eu gravar, durante a noite é um barulho tremendo, então tô levantando de madrugada pra gravar, aí eu tenho a companhia do meu galo, mas ignorem aí, tá certo? E é isso, se você quiser me enviar a sua história para eu ler, analisar e de repente ela aparecer aqui no canal, é nesse e-mail que está aqui na sua telinha. Lembrando que o canal é interpretação de histórias de vida, não é conto adulto nem nada do tipo. E as histórias que eu interpreto são reais, baseadas em fatos reais e muitas das vezes até fictícias sim. Eu sempre gosto de lembrar, porque a minha intenção não é enganar ninguém, é trazer entretenimento para vocês, uma troca de experiência e muitas histórias deixam uma lição de vida no final, tá certo? E é isso, um beijão. Fiquem com Deus, fiquem em paz. Até os próximos. Tchau! Fui!